Emagrecimento com foco e disciplina ou esperando a magia das canetas emagrecedoras? Esse é o tema de hoje aqui no nosso bate-papo com o nutricionista Tiago Navarro. Fiquem com a gente aqui no canal e a gente já volta logo depois da nossa vinheta. Estamos de volta aqui no nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje com um tema muito interessante, um tema muito atual, que são as canetas emagrecedoras. E nós vamos falar aqui com o Tiago Navarro, que é o nosso nutricionista. Tudo bom, Tiago? Tudo certo. Como você está? Tudo certo. É um prazer ter você aqui no nosso canal, dividindo um pouco do seu conteúdo com a gente, passando as informações e assim de um assunto que hoje está tão em moda, né? E meio que polêmico, né? Então a gente vai conversar bastante a respeito das canetas emagrecedoras, que as pessoas muitas vezes acham que é uma mágica, mas não é. A gente tem que saber usar com cautela, realmente é uma grande ferramenta, mas a gente tem que saber usar com cautela, né? Tiago, fala um pouquinho pra gente de você, fala um pouquinho da sua carreira para o nosso público. Cara, eu sou formado desde 2015, então tá há 10 anos aí na área. Gosto de trabalhar com atleta, com performance, com estética, então a minha área é essa. É mais voltada, né? Estética, emagrecimento, fazer a pessoa chegar no resultado que ela quer. Que ela deseja, né? Isso. Baseado sempre em cima da nutrição associada à atividade física. Isso com certeza, né? Todos os meus pacientes fazem atividade física, não tem nenhum que não faça. Sim. E o seu público são mais atletas ou as pessoas comuns? Não, são pessoas comuns. Eu gosto muito de trabalhar com atleta, mas a maioria é pessoa comum. Certo. Porém, eu falo sempre assim da questão do exercício e tal. Sim. Todos fazem atividade física porque isso é um aliado muito grande no resultado. Sim, sim. E você é um atleta também? Sim, eu já competi algumas vezes. É interessante o pessoal saber, porque o pessoal gosta dessa diversidade, né? Como eu gosto, eu levo uma vida como se fosse de atleta. Você tem um estilo de vida de atleta, né? Eu sigo dieta, eu treino, eu faço meu cardio, mas não que eu tenho uma pretensão de virar um atleta profissional, nada. Eu faço porque eu gosto mesmo. Sim. E no seu período aí que você competiu, foi um desafio pessoal ou você queria mesmo ser um atleta? Como foi? Minha primeira competição foi em 2015, né? Foi no meu último ano de faculdade. Certo. Eu queria ter essa experiência, até porque para eu trabalhar com atleta, então eu penso que eu tenho que saber o que ele passa. Exatamente. Então, a fome ali que todo mundo vai sentir. Na verdade, não só o atleta, como pessoas comuns, o processo de emagrecimento, perda de peso, perda de gordura. Muitas vezes a pessoa quer ter o físico mais definido, então ele vai passar por fome, vai passar por vontade, então ele vai ter que aprender a controlar isso. Sim. Alguns sacrifícios, né? Sim, com certeza. E isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que não é magia, né? Tem um processo, você disse agora há pouco, um processo. E muitas vezes as pessoas aí fora estão alucinadas com esse ápice das canetas emagrecedoras, achando que não tem nenhum sacrifício, que é simplesmente utilizar as canetas e os resultados vêm. E não é isso, né? Na verdade, os resultados vão vir. Porque a pessoa assim, que usa sem orientação nenhuma, ela vai usar, ela vai comer menos, vai passar mal e vai emagrecer. Mas qual é a qualidade desse emagrecimento? O que ela está perdendo? Realmente é gordura? É o que? É massa muscular? O que ela está perdendo? E outra, o problema maior, eu vejo, são a manutenção. Deste peso. Como que ela vai fazer a manutenção depois? Sem nenhuma orientação. Se ela não tem acompanhamento, como ela vai manter esse peso? Isso é um grande conflito que está tendo, né, Tiago? Sim. E muitas vezes você falou, não é só a questão de passar mal. Eu falo pela experiência que eu tenho dentro da academia e que eu vejo acontecer muito.
muitas vezes as pessoas não conseguem nem treinar, porque ela não consegue se alimentar direito, ela não tem uma orientação da alimentação que ela deve fazer utilizando as canetas e acaba não conseguindo treinar. Sim. E aí, será que ela realmente perdeu só gordura? Com certeza não, né? E até entrando em uma outra relação, né, sobre os colaterais da caneta, que seria perder massa muscular. Que isso é o que a gente menos quer, né? Isso. E aí, se a pessoa não consegue treinar, como que ela ela vai conseguir manter ou ganhar massa muscular, né? Então, assim, é um grande problema utilizar essas canetas sem a orientação, né, Thiago? Com certeza. Então, a gente terminou de falar aqui, a musculação, então, é um grande aliado do emagrecimento. Sim. Na verdade, até todos que eu atendo e queiram usar e que usam, eu falo, não pode deixar de treinar. Seja algum exercício de força, porque eu até às vezes uso argumentos, às vezes hoje muita informação, você tem que consumir proteína para não perder massa muscular e tal. Só que se você não tiver o estímulo muscular, não adianta. Você pode comer um caminhão de proteína que não vai fazer nada. Isso. Que não vai ganhar massa muscular só porque você está comendo proteína. Você tem que estimular o teu músculo. Então, fazer algo com um treino de força, que seria a musculação. Mas eu não gosto, fazer um crossfit, qualquer coisa que envolva peso. Sim, sim. Que você sinalize o teu músculo para ele poder se manter ou até crescer. Sim, para poder aproveitar essa quantidade de proteína que a dieta ajustada vai auxiliar. Então, muitas vezes, né, Thiago, as pessoas, como você disse, o resultado vai ter. As pessoas, elas vão utilizar as canetas, ela vai ter um resultado. Sim, vai emagrecer. Vai emagrecer. Ela não tá comendo. Mas, na verdade, ela vai acabar só perdendo peso, né? Porque a gente entende que o emagrecer, na nossa área da saúde, a gente entende que o emagrecer é você ter mais massa magra. Tipo, perder gordura, ficar definida, aparecer a musculatura. Só que muitas vezes os leigos só entendem o peso da balança, né? E aí, tipo assim, está na balança com menos peso, tá ok. E isso não é nem saudável, né, Thiago? Não, e outra coisa, né? Às vezes, assim, a pessoa pode perder 10, 15 quilos, aí aparentemente está pior do que antes. Exatamente. Porque perde muita massa muscular, flacidez, a pele fica ressecada, sem contar aí a falta de nutriente, dependendo de como foi essa alimentação da pessoa, toda essa perda de peso, o tempo, tudo. Aí acontece a queda de cabelo, aí começa a surgir todos os colaterais que a pessoa pode ter sem o acompanhamento. Sim. Então, assim, e outro, Thiago, essa questão do acompanhamento, que a gente está muito falando aqui. Acredito que muitas vezes as pessoas chegam aqui pedindo orientação para você, né, como nutricionista, para utilizar as canetas emagrecedoras. Sim. Mas essa prescrição não é do nutricionista, né? Não, isso aí é uma prescrição médica, né? Só o médico pode prescrever. O que é o meu papel como nutricionista? Orientar a alimentação, o planejamento da alimentação, para que ela tenha menos colaterais, tenha um resultado maior e como eu posso dizer, sem ter esses malefícios aí da queda de cabelo, perda de massa muscular, pele, tudo. Sim. Né? Orientar da melhor forma a dieta, até para uma sustentação da alimentação depois, para manter os resultados. E assim, né, Thiago, nós que somos da área da saúde, porque muitas vezes as pessoas vêm, as pessoas estão procurando essas canetas sem orientação, então muitas vezes até tá trazendo do Paraguai, tem, né? de outros lugares, utilizando sem orientação. Sim. E aí, muitas vezes chegam para a gente como personal, ou chega para vocês como nutricionistas, ou até outros profissionais da área da saúde, pedindo essa indicação. E aí, como você disse, essa recomendação e essa prescrição, ela resume-se apenas à área médica. Sim, com certeza. Só os médicos. E qual a especialidade do médico? Os nutrólogos, os endócrinos, são esses médicos, porque é importante a gente deixar claro aqui para os nossos espectadores, para os nossos internautas, essa responsabilidade, porque isso é uma responsabilidade, né? Inclusive, essa semana até apareceu nas mídias aí pessoas que acabaram morrendo por uso inadequado dessas canetas, né? Eu vi, né? A pessoa aplicou endovenosa, né? Aplicou direto na veia e é uma medicação que não se faz Exatamente. isso, né?
Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Então, serve como um alerta aqui, o que a gente está fazendo, como um alerta. Se você quer, porque as canetas realmente elas entregam, elas não são milagrosas, né, Thiago? Ela cumpre o papel dela. Na verdade, assim, é algo, uma tecnologia que veio realmente para ajudar as pessoas a ter uma mudança de hábito. Elas conseguiram um resultado, é algo extraordinário as canetas. Só que tem que ser usada da forma correta. Então, o médico que vai orientar a dose adequada, porque muita gente eu vejo, né? Então, acaba errando na dose, passando mal, não come direito, não consegue treinar. Então, o médico que vai fazer esse ajuste de dose. Então, aí o meu papel como nutricionista é adequar a alimentação para ela ter o máximo de resultado e evitar os efeitos adversos da medicação que ela pode causar. E tudo isso tem que ser muito individualizado, né? Sim, porque as pessoas acham que porque o amigo está fazendo, alguém da família está utilizando, ou às vezes até uma outra pessoa está utilizando essas canetas com orientação e a pessoa quer pegar carona nisso, né? E às vezes não vai dar certo, porque como você mesmo disse, você vai cuidar da parte da dieta, da prescrição da dieta. Mas é para aquela pessoa, não é para o coleguinho dela, né? Porque a maioria que eu vejo, assim, então a medicação veio para facilitar. Como a gente estava falando no início, a questão de ser atleta e tal, que eu quis competir e entender também um pouco do que um atleta passa. Sim. Faz parte do processo, ele passa fome, passa vontade, ele entende o objetivo dele e ele consegue passar por esse processo. A caneta veio para facilitar isso, então a pessoa não sente fome, não sente muita vontade de errar na dieta, de comer doce e tal. Só que se a pessoa não tiver uma consciência, uma mudança de hábito, ela não vai conseguir manter os resultados. Então eu vejo muitas pessoas usando a caneta de forma sem orientação, que consegue ter um resultado, mas não vai ser sustentável, porque ela não mudou hábito nenhum, ela não teve esse processo de entendimento que ela precisa controlar a fome, que ela precisa controlar as vontades. Então, às vezes a pessoa, é normal ela comer pizza, 4 pedaços, sei lá, todos os dias. Com a medicação ela vai comer 1, se ela não mudar o hábito dela. Então ela vai estar ingerindo menos nutriente, e menos caloria, e ela vai perder peso por conta disso. Por um déficit calórico. Isso. Só que esse resultado no futuro, como que vai ser? Como que vai se sustentar? Sem o uso dessa medicação. Ela tirou a medicação, a fome vai voltar. Então ela vai voltar a comer 4 pedaços de pizza. Ou mais, talvez. Isso. Não é? É um descontrole ali, vem a fome, vai comer mais do que antes e ela vai acabar recuperando todo esse peso que ela perdeu. Então, Thiago, as canetas nada mais do que uma ferramenta para ajudar no processo, nesse processo que tanto você está falando, né? Que é um processo. Então, ela não é mágica. Não. Ela é uma ferramenta que vem contribuir para um processo. Então você vai utilizar a caneta, mas você também vai ter a questão da dieta, você vai ter o acompanhamento médico. Todo esse processo vai contribuir para que você tenha a perda da gordura, né? Mas também tem que ter a consciência da pessoa do estilo de vida, né? Com certeza. Que aí entra, né, o trabalho multidisciplinar, o acompanhamento com o médico, com o nutricionista e até com o personal. Então, o médico vai ajustar a dose, o nutricionista a alimentação, o personal os treinamentos. Porque se a dose da medicação não for adequada, a pessoa está passando mal, não consegue fazer a própria dieta que foi montada pelo nutricionista. Aí eu começo a ficar fraca, indisposta, não consegue treinar. Então, é um trabalho em conjunto, né? Então, muitas pessoas estão errando nisso, até usando por conta, acaba não comendo, fica indisposta, não treina. O peso vai cair do mesmo jeito. Só que não vai ser... Não tem qualidade, não tem a sustentabilidade e o pior de tudo, que é a qualidade de vida que a gente tanto busca, né? Porque dessa forma desenfreada e sem acompanhamentos desses profissionais, a pessoa acaba perdendo saúde. Com certeza. Né? Porque assim, eu falo pela minha parte, eu tenho alguns alunos que utilizam das canetas e eu
tive que readequar todo o treinamento para que a pessoa conseguisse treinar com qualidade e sustentar isso, né? E agora muitos também estão na fase do desmame, porque as pessoas não vão utilizar isso para sempre, né? Então eles estão na fase do desmame e a gente tem que também estar ajustando esse treinamento. Eu acredito que com você é a mesma coisa. Sim, porque daí aí entra... A pessoa consegue ter um resultado ali, tal, com a alimentação, com o uso da medicação, mas ela não vai tomar pro resto da vida. Então entra essa fase do desmame, que a fome começa a voltar e tal. Aí entra o trabalho também do profissional de orientar e instruir a pessoa que ela tem que aprender a ter esse controle, como eu falei ali na questão do atleta. Pô, ele passa fome, passa vontade, porque ele tem um objetivo e ele aprendendo a ter esse controle, aí ele vai conseguir sustentar esse resultado. Com a medicação é a mesma coisa, né? Se a pessoa não tem o controle da fome e das vontades dela, como que ela vai sustentar esse processo depois, né? Sim. Então, assim, nada mais é do que, tipo, quando essas pessoas estão nas nossas mãos, como os profissionais dessa equipe multidisciplinar, a gente tem que educar essas pessoas para que essas pessoas consigam mudar esse estilo de vida, né? Com certeza. É que eu falo que, assim, com a alimentação, eu falo para vários pacientes, a gente nunca foi educado a isso, né? Exato. Eu falo assim, às vezes a gente teve uma educação com dinheiro, uma educação em não ofender outras pessoas. Fala, pô, às vezes você já teve vontade de xingar um aluno, xingar alguém do trabalho, sei lá, bater em alguém, mas você sabe que é errado, você foi educado a isso. Exatamente. E você não faz. Mas com a alimentação... Ninguém educou a gente assim. São poucas vezes que a gente vê isso. É interessante você citar isso, porque eu sempre falo em outros bate-papos, inclusive com nutricionistas, a questão da educação. Geralmente, quando você vê que tem uma criança obesa, você vai ver que o pai e a mãe também são obesos. Sim. E isso também faz parte dessa questão que você está falando, da educação. Porque se os pais são obesos, provavelmente não tiveram essa educação alimentar. E vai transmitir o que eles tiveram. É o hábito, né? O hábito. Então, às vezes, isso já vem ali do mercado, o que compra, o que faz. Exatamente. E vai passando de geração em geração. Né? E aí, essas pessoas vão achando comum comer muito açúcar, comum comer muito carboidrato. Às vezes, até por questão de, mas a proteína é cara, então a gente vai optar por outros tipos de alimentação, e geralmente esse outro tipo de alimentação talvez até seja mais caro e uma alimentação que não é nutritiva, né? Com certeza. Então foi muito bom você tocar nesse ponto, que a gente precisa nos educar a se alimentar melhor. Saber o que é certo, o que faz bem, o que é saudável, o que não é. Eu penso assim, não tem nada proibido, tudo é adequado para aquilo que te faz bem. Comer algo fora uma vez ou outra não tem problema, mas não todo dia. Você está afetando a tua saúde, está errado. Sim. E foi até legal você tocar nesse ponto todo, porque hoje, com a pressa do emagrecimento, parece que o corpo se tornou uma coisa inalcançável, né? Então, assim, os padrões de beleza, talvez as redes sociais cobram muito isso de todo mundo, que as pessoas têm que ter um corpo maravilhoso, um corpo... Só que aí vem aqui isso que você terminou de falar. Se a gente não foi educado a comer bem e a comer saudável, como você vai atingir um corpo legal? Não é? E eu falo que o atingir não é nem tão difícil. O difícil é sustentar. É sustentar, exatamente. Eu sempre comparo muito com o trabalho, né? A pessoa trabalha, ela ganha dinheiro. Sim. Se ela parar de trabalhar... Ela não tem como se sustentar. Então, aí a maioria, vou fazer uma dieta por um determinado tempo. Então, você vai vou treinar por um determinado tempo, daí você vai ter resultado por esse tempo. Se você voltar a fazer tudo o que você fazia antes... Você vai voltar igual antes. É simples, né? Sim, exatamente. É uma matemática básica, né? Mas é difícil as pessoas... entenderem e assimilar isso. Elas acham, não, vou fazer, eu cheguei no resultado, eu volto a comer o que eu comia antes e eu vou manter aquele resultado. Isso é impossível. E mais uma vez, a gente volta no que você disse. A gente precisa se reeducar.
Porque se a gente não souber reeducar, não adianta as canetas emagrecedoras. Porque algo... não vai levar a nada, e talvez até pior depois, né? Com certeza. Então, a caneta, eu vejo, como você falou, é uma ferramenta facilitadora nessa mudança de hábito. Então, vamos pegar alguém que talvez não come fruta, legume, não se hidrate direito, come muita besteira, né? Tipo doce e tal. Ela usa a caneta, ela vai sentir menos fome. Então, menos vontade de comer as coisas. E então, ela tem essa possibilidade de mudar esse hábito dela. Então, isso começando lá no mercado. Então, ela come mais frutas, mais legumes e tal. Mas não é o que a maioria está fazendo. Porque se ela usar a caneta para ter essa mudança, a hora que ela retirar, esse hábito já está instalado nela. Sim. Então ela já vai ter essa rotina de comer legumes, sim, de comer fruta, que é algo que não faria sim antes. Então a caneta ajuda para facilitar. E muitas vezes, já o que acontece é que as pessoas, ao invés de fazer dessa forma que você está falando, como ela tem menos fome, menos a vontade, né, de comer, ela acaba continuando comendo as porcarias que ela comia. Entendeu? Porque é uma coisa mais rápida, é uma coisa prática. E aí, quando ela sai do processo, desse processo das canetas, tudo piora. E aí existe um reganho, né? Com certeza. E aí talvez esse rebote é até pior. Sim, porque às vezes no processo, vamos pensar, a dieta o que seria correto, né? Comer fruta, vegetal, legume, proteína, tudo. E ela começa a trocar o almoço dela ali, que teria arroz, feijão e carne e os vegetais, por um bombom, por algo exatamente mais rápido, porque ela não está sentindo tanta fome. Sim, sim. Então ela come um biscoito, um bombom, um negócio, ela vai emagrecer do mesmo jeito, entra naquilo que a gente conversou, vai perder massa muscular, e a hora que ela retirar uma medicação e começar a comer numa quantidade maior, ela vai ganhar o quê? Gordura. E aquela massa que ela perdeu? Então o corpo vai ficar pior do que antes. Que ela perdeu massa, depois ela vai ganhar gordura e vai acabar o quê? Atrapalhando mais ainda o metabolismo, todo o processo mesmo. E aí você falou um ponto interessante, que atrapalha o metabolismo. E muitas vezes essas pessoas podem adquirir doenças por conta desse metabolismo que foi alterado. Com certeza. Né, como resistência à insulina, colesterol, porque tudo se altera. Mas foi pelo uso da caneta? Não foi. Foi pelo o hábito ruim. Até a caneta é para melhorar isso. Exatamente. Né? Então, a ideia da caneta é melhorar essa resistência à insulina e tal, mas durante o uso vai estar ok, até porque ela vai estar fazendo um déficit calórico, ela não vai comer, mesmo ela comendo errado, né, vai emagrecer, pode até melhorar exames, tudo, mas a questão é, quando interromper o uso da caneta, como que a pessoa vai sustentar esse resultado? Sem acompanhamento. Exatamente. E explica pra gente um pouquinho o que são essas canetas. As canetas são análogo de GLP-1, né? Sim. Então, que vai atuar o quê? Na inibição ali da fome, do apetite e também nessa questão de vontades, né? Então, eu já vi até relação, gente que usa, que eu acompanho, até porque tem consumo muito elevado de álcool, até isso acabou reduzindo. Ó, que bacana, que bacana. Então, e mais uma vez, a gente tem que sempre reforçar que é uma ferramenta. Isso. Então, de repente, ela também poderia ser utilizada para outras, seria compulsões. Talvez uma compulsão? Compulsão não, eu vejo mais como um descontrole. Um descontrole, né? Mas poderia utilizar nessa ferramenta. Né? Ela vai beber, um exemplo, se for até a questão do álcool, começa a beber, não tem fim. Sim. Então, talvez... O que eu tenho acompanhado de pessoas usando, começa a beber ali, dá 2, 3 cervejas, ela já para, e antes tomaria 12, sei lá, algo nesse sentido. Certo. E, Thiago, a nutrição, ela pode gerar resultados, isso é bem importante as pessoas entenderem. A nutrição, ela pode gerar resultados sem a necessidade do uso dos emagrecedores? Porque muitas vezes as pessoas acabam utilizando os emagrecedores, mas a pessoa nem precisa perder tanta gordura assim, mas ela recorre às canetas. Então, às vezes, as pessoas precisam perder aí 4 quilos, 5 quilos. Isso não seria possível através de uma boa orientação nutricional e do exercício físico? Isso com certeza, né? Até porque as canetas são algo novo. Sim. Então, antes disso, as pessoas emagreciam só com a alimentação
e exercício. Então, bom você falar isso. Só que, como você disse, né, as canetas veio como uma ferramenta para facilitar isso. Mas só com a dieta, exercício, a mudança de alimentação, da alimentação em si, a pessoa já vai ter resultado. Então, o que eu mais vejo com o surgimento das canetas, muitas pessoas não tinham resultado no emagrecimento, mas com o uso da caneta conseguiu. Por quê? Porque elas comiam demasiadamente. Então não é a caneta que está fazendo realmente, assim, é a caneta, né, que está fazendo ela emagrecer, porque ela está comendo menos. Mas tudo vem o quê? Da ingestão calórica dela. Exato. Do que ela consome, a quantidade que ela consome. Então isso é a importância maior. Sim. E, Thiago, as dietas personalizadas, elas são uma punição ou é possível planificar uma dieta saudável, rica em nutrientes, sem tanta restrição ou restrições exageradas? Na verdade, não tem a necessidade de ser uma restrição tão alta, mas vai haver uma restrição, vai haver um corte, talvez, de quantidade de algumas coisas, mas tudo entra no quê? No processo. A pessoa tem que entender que ela vai passar por isso. E para ocorrer uma mudança, toda mudança, ela tem que mudar alguma coisa. Sim. Não tem como eu ter as mesmas atitudes e colher um resultado diferente. Sim. Então, mas a dieta, a minha ideia de dieta é o quê? Que a pessoa chegue num resultado, mas que não seja uma dieta assim, extremamente que ela acorda e fala, eu não aguento mais comer isso, não dá para eu sustentar isso, essa dieta. Então, mais restrição, seja de quantidade ou de determinados alimentos, vai ter que acontecer, porque se a pessoa não tem um controle, não tem como deixar um doce na dieta ali, sendo que todo dia ela está exagerando naquele consumo. Sim. Então, vamos restringir isso por um tempo, até você chegar no resultado que você deseja, para depois a gente tentar um trabalho diferente. Entendi. E assim, e por isso, mais uma vez que a gente volta a reforçar isso, que a dieta tem que ser personalizada, Sim, né? Com certeza. Cada um tem as suas dificuldades, né? E também os seus hábitos, né? Sim. Igual você citou aí, às vezes as pessoas comem um doce todos os dias, mas a outra, às vezes, nem come doce. Como que eu vou copiar a dieta do meu coleguinha que come doce todos os dias? Então você vai lá e elabora uma dieta para ele, e eu que não faço isso, vou lá e pego a mesma dieta e vou usar para mim. Sim. Não vai funcionar. Porque assim, a fisiologia humana é igual, né, para todo mundo e tal. Sim. Só que as crenças, os gostos, as atitudes são diferentes de pessoas para pessoas. Então, o meu trabalho é entender isso e ajustar para cada pessoa de acordo com essas dificuldades, crenças e tudo mais. Sim, perfeito. E, Thiago, hoje existem evoluções das canetas, né? Sim. Dessas canetas emagrecedoras. Tivemos a primeira geração, que foi a semaglutida, né? Isso. Depois a segunda tirzepatida. E agora parece que está entrando no mercado, parece que no mercado americano, não sei se já está aqui no Brasil, uma terceira geração. Que começou, né? O Wegovy, o Ozempic, daí agora tipo, Mounjaro, tirzepatida, e tem que está em estudos ainda, é retatrutida, né? Sim. Que parece que tem menos colaterais, tudo, mas ainda estudo não foi liberado ainda. Tem um pessoal usando, mas ainda não é algo que está liberado no mercado para venda. Certo. Então aqui ainda no Brasil não utiliza. E você acredita que seria já a terceira geração e uma evolução disso aí? Sim. E talvez com menos efeito colateral do que as que já estão no mercado. Isso, o que eu tenho visto é essa questão dos enjoos e tudo, essa indisposição que a tirzepatida tem causado, a retatrutida não está tendo isso. Seriam outros fatores fisiológicos que aí acabam sendo eliminado isso, né? Perfeito. E quais os benefícios e os efeitos que essas medicações podem trazer usadas com acompanhamento, né, e corretamente? Tendo acompanhamento profissional, sem os riscos e os perigos da utilização. Sim, os benefícios é o que a gente conversou, né? Então, o processo todo de emagrecimento, você vai ter que mudar os hábitos. Consequentemente, vamos pensar, no emagrecimento você vai ter que consumir menos calorias que você gasta. Sim. Então é normal passar fome, vontade,
Sem a caneta, aí eu vou dosando de acordo com o paciente se essa fome, essas vontades que ele está passando está sendo sustentável ou não. Com a caneta, com os emagrecedores, então ele tem um controle maior. Então ele não vai sentir tanta fome assim, ele não vai sentir tanta vontade assim. Então é uma ferramenta facilitadora para atingir o resultado, atingir o objetivo. Certo. E, Thiago, existe a diferença nos resultados entre homens e mulheres com a utilização das canetas? Ah, sim, porque até o metabolismo do homem, a questão hormonal já é diferente. Já é um fator diferencial, né? Então, esse resultado também vai acontecer. Pode ser um resultado maior, né, para o homem, um menor para a mulher, mas tudo depende de como vai ser a adesão da pessoa e a alimentação dela, né? Sim. E também, assim, e o quanto que de peso a pessoa inicial começa. Porque é diferente comparar um resultado, um exemplo de um homem com 130 quilos, aí uma mulher com 80. Exato. Então, a margem de peso para o homem de 130 perder é muito maior, então ele vai perder mais. Sim. Talvez a mulher de 80 vai perder menos. Então, isso depende muito, né? Sim. E a utilização das canetas sem a prática de exercício físico, em específico a musculação, e sem a dieta rica em nutrientes, pode trazer danos e grandes malefícios, né? Com certeza. Para mim, né, a ideia da caneta é a ferramenta para facilitar o processo. Mas se a pessoa que está tomando e não está mudando nada na alimentação, ela não tem uma boa alimentação, não pratica um exercício de força, ela vai colher os malefícios. Se você não tem uma alimentação adequada, não tem um bom consumo de vitaminas, minerais, uma boa hidratação, aí você vai conseguir começar a ter a perda de massa muscular, queda de cabelo, baixar a imunidade, e aí começa a vir os problemas, os né? malefícios, né? Pancreatite é um dos problemas que surgem com isso ou não? Então depende daí da alimentação da pessoa. Não dá para afirmar, tipo, não, todo mundo que toma vai ter uma pancreatite, né? Sim, e também a dosagem, né? Porque muitas vezes as pessoas vão tomar em altas dosagens, sem orientação nenhuma, pode acontecer isso, né? Porque isso é muito comentado, tá todo mundo comentando, não, porque corre risco de pancreatite. Então é interessante você falar isso, que além da dosagem, acompanhamento, né? Por isso é do trabalho multidisciplinar, né? Então, é um conjunto de vários fatores, não tem como afirmar, você vai usar e você vai ter. Isso depende de tudo da sua alimentação, rotina, hábito mesmo, né? E a individualidade biológica, né? Com certeza. Exato. E muitas pessoas recorrem aos nutricionistas, já até falou, né? Querendo as canetas emagrecedoras, e a gente sabe que isso é só com os médicos, né? Com certeza, sim. E é importante a gente salientar também, porque inclusive saiu bastante na mídia agora, evitar a busca dessas canetas emagrecedoras no mercado como o Paraguai, né? Sim. Porque aqui parece que está proibido, a partir dessa semana foi proibido a venda e a comercialização das canetas do Paraguai, é isso? Sim. Na verdade já estava proibida há um tempo, né? É que na verdade, assim, são empresas lá, é liberado lá, você pode comprar na farmácia de lá e tal. Mas o que eu vejo da maioria é algo que você tem que deixar refrigerado, então tem uma certa temperatura para manter. A pessoa está comprando, está usando, e ela não sabe nem como foi feito o transporte disso. É complicado. Ela não sabe nem se realmente tem o que o que deveria estar na substância. O que está lá dentro. A fórmula correta. Isso, porque pode ser que lá no Paraguai, sim, é algo controlável pela empresa deles e tudo, mas e quem traz? Sim. Será que a pessoa que trouxe modificou alguma coisa, falsificou alguma coisa? Será que trouxe na temperatura correta? Então tem todas essas questões que precisam que a ser pessoa analisadas. Poderia observar antes de comprar. Sim. Se as pessoas, porque agora está muito comum as pessoas usarem anabolizantes, né? Sim. A utilização do anabolizante e as canetas, elas têm controvérsias ou também com acompanhamento a gente... Que daí são coisas diferentes, né? Então,
as canetas é para controlar a fome, tudo, né? Então, o esteroide anabolizante é para ganhar massa muscular. Sim. Então, tudo sem orientação pode trazer algum problema sério. Problema. Até, na verdade, até um anabolizante, dependendo de se for orientado ou não, tem seus efeitos colaterais. Como toda medicação, porque a gente está falando em medicação aqui, né, Thiago? Depende do tempo de uso, dosagem, então o para que está usando. Exato. Então, mas são são coisas diferentes. Distintas. Que eu vejo também, assim, claro que a gente está usando um para inibir a fome e o outro para ganhar massa muscular, então vai ter um resultado disso, mas tudo se bem orientado. Ok, certo. E a gente está encerrando o nosso bate-papo aqui, Tiagão. Deixa para os nossos internautas uma mensagem, né? Uma mensagem pode envolver as canetas, uma mensagem que o pessoal possa levar para a vida deles aí e principalmente levar uma vida saudável, né? Tá. Que todo resultado diferente que você quer ter, você vai ter que ter mudanças. Então não tem como a gente continuar fazendo as mesmas coisas e colher um resultado diferente. Então pense aí, não é só uma caneta ou qualquer outra coisa que te prometerem. Se você não mudar seus hábitos, você não vai colher esse resultado ou não sustentar eles. Ter disciplina, né? Para que consiga atingir os resultados que você está falando. Disciplina e constância, né? Exatamente. Eu faço algo por uma semana, eu vou ter resultado por uma semana. Se eu voltar a fazer igual eu fazia antes, não vai ser sustentável isso. E como você está falando, né, Thiago? Mudança de estilo de vida para sempre. Então, assim, no momento que você está buscando, eu quero emagrecer, estou utilizando canetas, inclusive essas canetas não são baratas. Sim. Então você tem que pensar no investimento que você está fazendo. Eu quero fazer isso, eu tenho que levar meu estilo de vida assim, porque a saúde, a qualidade de vida tem que ser sustentável, né? Ser um planejamento, né, para a vida. Exatamente, muito bem. Bem dito que você falou aí. É para a vida. Então, assim, a gente sempre busca o quê? Mais saúde, mais qualidade de vida, mais longevidade. Então, você tem que fazer esse balanço, né? E levar para a vida. E o que todo mundo, né? Eu acho que a maioria, pelo menos, está por conta da internet, cansado de saber o quê? Para você ter uma qualidade de vida melhor, uma longevidade maior, é o quê? Você praticar exercício e se alimentar bem, de uma forma legal. Então, se você não faz isso, usa a caneta, continua comendo errado e tal, você vai até ter um resultado, mas essa questão de qualidade de vida, longevidade, você está indo contra. Infelizmente, não é isso, né? Legal. Tiago, deixa as suas redes sociais, você usa mais quais redes sociais? Meu Instagram mesmo. Seu Instagram. E fala a sua clínica aqui, então o pessoal que queira te procurar para trabalhar aí com você, para estar alinhando as dietas e tal, fala pra gente seu Instagram. Thiago Navarro, com 2 O no final, sabe que eu não coloco nada como nutricionista, mas tá lá, Thiago Navarro sem H e 2 O no final. Se quiser agendar uma consulta, uma avaliação, um acompanhamento, tem lá na bio WhatsApp, é só entrar em contato. Então repete que a gente vai deixar aqui, mais uma vez seu Instagram. É Thiago Navarro, sem H e 2 O no final. Perfeito. Então, comecem a seguir ele, porque tem muito conteúdo nas redes sociais dele, ele deixa bastante informação lá, e é importante vocês estarem se alinhando, principalmente o pessoal que está fazendo uso dessas canetas, né? Então é importante ter o acompanhamento profissional de um bom profissional como o Thiago, tá? E peço, pessoal, que já dê aquele like aí pro nosso canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, porque todas as vezes que a gente tiver outras informações e outros conteúdos como esse, vocês vão ser alertados. E comentem também da onde vocês estão falando, para a gente saber até aonde o nosso conteúdo está chegando. E para a gente é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, acompanhando esses conteúdos e sempre estando bem informados com os profissionais tão gabaritados que a gente traz aqui no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê logo, logo em um outro bate-papo com um outro profissional capacitado da nossa cidade. Aquele abraço e a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal! Aí. Fechou?